amigo Tony Rodrigues, que já foi entrevistado nesse canal em 2 ocasiões diferentes. Vamos lá. Tony Rodrigues. Tony Rodrigues, programa de 30 anos. Tony Rodrigues, já esteve no canal 2 vezes, acho que muitos de vocês já se recordam dele, foi submetido a esse programa de alma dividida por 10 anos, em uma galáxia distante, onde as estrelas eram escassas. Sua alma foi diluída para o período em que era adolescente. Tony voltou do período de 10 anos para a base da Frota Negra, tão rapidamente que ficou desorientado e enjoado. Portanto, Tony ficou, no total, 30 anos como escravo do programa de 20 anos, na Frota Negra, e mais 10 anos fabricando estrelas. Então, a alma do Tony Rodrigues foi diluída, fragmentada, e ele permaneceu 20 anos escravo da Frota Negra, dos dissidentes do Bigodinho, Frota Negra nazi, tá, do programa do Serviço Secreto Espacial Alemão da década de 30, e mais 10 anos fabricando estrelas. Bem interessante essa história do Tony Rodrigues, essa informação. Quando o Tony acordou nessa galáxia distante, seu corpo era idêntico ao dos extraterrestres, com quais ele teria que trabalhar, o mesmo. Então ele assumiu o mesmo corpo desses seres. O trabalho de Tony, que envolvia milhões de pessoas, imagine vocês, milhões de escravos intergalácticos. Por isso que nas abduções, os Greys abduziam milhões de pessoas, e muitos não voltaram mais. Então, a gente fala assim de pessoas desaparecidas que simplesmente sumiram, muitas delas tiveram esse triste destino. Era pilotar naves gigantescas que rebocavam material estelar para formar estrelas estáveis e funcionais, as quais pudessem durar até milhões de anos, como anãs brancas, por exemplo. Então, o Tony Rodrigues foi designado, sua alma fragmentada. Então, parte da sua alma estava atuando com a Frota Negra, e outra parte que foi fragmentada, ocupando um corpo avatar de um ser extraterrestre cinza, semelhante a este que vocês estão vendo nesta ilustração, para construir estrelas. Falando em alma fragmentada, Jean Charles Moyan fala disso, que as almas podem ser fragmentadas. A própria Rebecca Rose, a sua alma foi fragmentada em inúmeros clones diferentes. Então pegaram a alma da Rebecca Rose e ela foi fatiada e distribuída em inúmeros clones diferentes, pelo próprio testemunho da Rebecca Rose. Logo, logo a gente vai trazer uma entrevista exclusiva aqui da Rebecca Rose para o canal. As quais pudessem durar até milhões de anos. Anãs brancas ao redor das estrelas construíam anéis para facilitar as operações. Então, próximo à estrela que estava sendo construída, moldada, que geralmente era um gigante gasoso. Então, um gigante gasoso potencialmente pode se tornar uma estrela. Eles construíam uma estrutura ao redor da estrela, em forma de anéis, olha que interessante, em forma de anéis, para dar continuidade a este processo, para que esse gigante gasoso se tornasse uma estrela. Muito bem. Brian O'Leary, como ele certa vez, durante uma conferência de exopolítica, em 2009, em Barcelona, tá aqui a fotinho dele, e falou sobre algumas transmissões ao vivo de Saturno que a NASA e o Pentágono não queriam que os investidores japoneses usassem. A missão espacial para compartilhar, eles teriam feito isso de qualquer maneira. Sasha Stone diz que O'Leary lhe mostrou fotografias de naves alienígenas nos anéis de Saturno, sendo que uma das naves tinha cerca de 200 quilômetros de tamanho. Então, aqui o Brian O'Leary fala que existem naves gigantes orbitando Saturno. Que interessante. Brian O'Leary, de 1940 a 2011, quando ele faleceu, acontece que Brian O'Leary era um denunciante de vanguarda, no sentido que falava abertamente sobre a probabilidade de vida extraterrestre e o enorme encobrimento dela. Ele seria astronauta em missão a Marte, mas o financiamento para essa missão foi abortado. Então ele seria o astronauta na primeira missão de Marte, que foi simplesmente cancelada, abortada. Muito bem. O Dr. Brian O'Leary, doutor, PhD, em 18 de setembro de 1994, fez as seguintes declarações. Publicamente, no Fórum Internacional sobre Nova Ciência da Fort Collins, Colorado, Dr. O'Leary disse que, por quase 50 anos,
O aparato de sigilo dentro do governo dos Estados Unidos manteve longe do público OVNIs e informações de contato com alienígenas, fecha aspas. Ele afirmou isso categoricamente. Abre aspas. Temos contato com culturas alienígenas. Quanto à não divulgação desses fatos, o Dr. O'Leary disse, abre aspas, a supressão de OVNIs e outras informações de inteligência terrestre por pelo menos 47 anos está provavelmente sendo orquestrada por um grupo de homens da elite, na CIA, NSA e na DEA, e as similares. Este pequeno grupo parece ser capaz de guardar muito bem esses segredos, já difíceis de acreditar. Aqueles que investigaram esta besta com cabeça de hidra, olha só o que ele chamou. Ele chamou essas instituições dos Estados Unidos besta de cabeça de hidra, acreditam que o Watergate cósmico do OVNI alienígena, controle da mente, engenharia genética, energia livre, propulsão antigravitacional e outros segredos farão que o Watergate, o escândalo do Watergate, do Nixon, ou Irã Gate, pareçam exercícios de jardim de infância, brincadeira de criança, porque isso será o maior escândalo da história da humanidade de todos os tempos, que vai abalar a estrutura de nossa sociedade, como eu havia dito para vocês no início da live. Brian O'Leary, astronauta da NASA. Bom salientar isso. Quem disse isso era um astronauta da NASA. Se você não está impressionado, deveria estar. Mais uma fonte, mais um doutor PhD, que corrobora com esse mesmo pensamento. Os anéis eram uma espécie de suporte, também instalações para a construção dessas estrelas. Norman Berglund, tá aqui a foto dele, que escreveu o livro Anéis de Saturno, tá aqui a referência. Em seu livro Anéis de Saturno, descreve como os anéis foram construídos artificialmente, para talvez formarem uma estrela, mas por algum motivo isso foi abandonado. Então, um projeto inacabado. Então, os anéis de Saturno, na verdade, são imensas espaçonaves que estão ali para, como se fosse uma estrutura, para transformar Saturno em uma eventual estrela, segundo Norman Berglund. Incrível! Isso corrobora com a informação do Tony Rodrigues, mas por algum motivo, essa obra ficou o quê? Abandonada, inacabada. Bem interessante. No livro, ele apresenta imagens que parecem mostrar veículos enormes, que teriam o tamanho de 2,5 diâmetros terrestres. Imagine só, veículos com até 31 mil quilômetros de comprimento. Maior, meus amigos, é maior que o diâmetro da Terra. Só isso. Uma nave-mãe gigantesca, ou cerca de 20 mil milhas. Alex Kohler diz que certa vez passou por Saturno, durante uma de suas viagens com Moronai, o andromedano, e seu principal contato andromedano. Ele viu um enorme navio, uma enorme nave, tá? Navio, entenda nave, tá? Em inglês se fala ship, que é nave, tá? E navio. Então é nave. Com aproximadamente 10 mil milhas de tamanho. É. Demais. Disseram que se tratava de uma antiga embarcação de mineração. Antiga embarcação de mineração, que ainda estava operacional, seria mantido por drones e robôs. Então ela funcionava de forma autônoma, não precisava de ninguém ali para fazer a manutenção da espaçonave. Estaria ativa até os dias de hoje. Impressionante. Em uma palestra em 2001, Alex Kohler fala sobre nibiruanos, o pessoal dos Anunnakis, no caso, né? E seu desejo de entrar em nosso sistema solar para reunir alguns equipamentos de mineração que eles deixaram para trás. Os andromedanos permitiram que eles recuperassem suas coisas, mas não devem ter nenhum contato direto com a Terra. Eles não parecem estar muito felizes com esses nibiruanos, como você pode ler, especialmente no terceiro parágrafo. Nibiru está voltando ao sistema solar. Muitas das naves-mães já estão aqui, e estiveram aqui principalmente em torno de Saturno. A raça nibiruana, ou melhor, a tribo de Nibiru, que é exatamente o que pediu permissão ao Conselho de Andrômeda para entrar no sistema solar, para reunir equipamentos de mineração que aqui deixaram quando desocuparam esta área há 5.200 anos. O Conselho de Andrômeda concordou com isso. Interessante que 5.200 anos, eu estava estudando o David Wilcock, existem 12 ciclos de 2.160 anos.
e 5 ciclos de 5.125 anos. Existem geólogos que falam que a cada 5.200 anos o nosso planeta é atingido por uma micronova que muda completamente os polos. É bem interessante esse número aqui de 5.200 anos. Como se uma instalação de mineração em Saturno não fosse suficiente, também fomos informados sobre atividades de mineração nos anéis de redor de Netuno há algum tempo. Você deve se lembrar que Helena fez algumas visitas a Netuno. Numa dessas visitas foi dito que a Federação Galáctica de Mundos tem uma instalação mineira nos anéis de Netuno e que ela pôs os pés no hangar, numa das rochas que orbitam Netuno. Ela também foi informada sobre cidades flutuantes, cidades submersas. Você também deve se lembrar do encontro dela com os Kaldea Singh, que tem relação com os Anunnakis, com os seres da Lua, inclusive. Bem interessante. Tony pondera que os extraterrestres avançados nos enxergam como uma espécie inferior, como burros de carga. Mas à medida que evoluímos e temos consciência dessas espécies, das tecnologias, pela lei universal, eles não podem nos oprimir mais, pois deixamos de ser vistos como animais primitivos. Então, à medida que nosso nível de consciência aumenta, mesmo os seres extraterrestres regressivos não podem mais nos oprimir. O nosso próprio nível de consciência seria a nossa proteção. Isso é bem interessante. Seria uma forma de repelir esses seres extraterrestres negativos. Quando você expande a sua consciência, você já cria um repelente natural a qualquer tipo de ser regressivo. A consciência do nosso papel no universo é a chave para a nossa liberdade. Fato. Quando você tem consciência, quando você tem exoconsciência, quando você está emanado da vibração do amor, de compaixão pelo próximo, é a chave. Então você tem realmente a chave para a liberdade, para adentrar nas densidades superiores. Esse seria o verdadeiro passaporte. Verdadeiro passaporte da alegria. Aqui, Dolores Cannon. Dolores Cannon também corrobora com a informação do Tony Rodrigues. Aqui, Dolores Cannon, seu livro, né, que interessante. Dolores Cannon, em suas sessões de regressão, disse que muitos de seus clientes tinham memórias de que eram seres magros, carecas e assexuados. Interessante. Seres magros, carecas e assexuados. Em muitas das suas sessões de regressão hipnótica. Os Igig e Anunnakis eram trabalhadores assexuados. Lembra dos Igig? Eles eram trabalhadores assexuados, que não deram certo. Então foi um projeto que simplesmente faliu. Portanto, foram substituídos por humanos sexuados, com inspirações mais propensas à vida e à obediência, baseada no engano. Manipulação. Tony conta que o tédio e a falta de amor, acentuado pelo fato de serem assexuados, interessante isso. Tony fala que quando ele estava vivendo ali, como um ser assexuado, era um tédio muito grande, ninguém tinha objetivo na vida, porque não tinha força vital, porque ninguém se unia, não tinha a união sagrada entre o macho e a fêmea, e os levavam a tirar as suas vidas. Então todo mundo entrava em depressão, e isso é bem interessante, porque geralmente as pessoas que, assim, quando acaba a vida sexual, quando a pessoa não tem mais energia vital, porque a vida sexual é uma forma de externar a sua energia vital, as pessoas acabam adoecendo, sem força vital, você olha para o olho da pessoa, não tem vida, não tem nada, entra em depressão. Então, a sexualidade é uma forma de conexão com o nosso eu superior e também com a fonte criadora, é uma forma de comunicação e de oração. Então, o Tony Rodrigues disse que isso era um grande problema. Como eles eram seres assexuados, a maioria deles acabava tirando a própria vida, porque não tinha interesse em nada. Tédio, não tem sentido a vida. Pois o libido, quem está dizendo isso é o Tony Rodrigues, tá? Pois o libido é uma forma de conter a depressão e a inclinação a atos extremos contra si mesmo. Verdade, isso aqui é pura verdade. Tony termina dizendo que Jack Kenner, o coautor de seu novo livro, um novo livro aqui, Projeto Star Maker, aqui, novo livro do Tony Rodrigues, salvou de um afogamento quando era garoto aos 7 anos de idade. Isso aqui é uma história bem interessante. E logo desapareceu. Muitos anos depois, Tony conheceu, demonstrando que o tempo não é linear e que podemos executar missões do futuro para o passado. Jack é um médium espiritualista que viu uma live de Tony e o procurou para um contato. Tony ficou surpreso por ter encontrado Jack novamente. Então, esse Jack Kenner aqui,
que é o coautor do seu novo livro, o salvou de um afogamento quando ele tinha 7 anos, meus amigos. E simplesmente eles nunca mais tiveram contato. Depois de muitos anos ele teve contato novamente com ele. Interessante. Mostrou que o tempo não é... E muitos anos depois, Tony conheceu, demonstrando que o tempo não é linear. E que podemos executar missões do futuro para o passado. E foi exatamente isso que o Jack fez. O Jack realmente saltou no tempo e pôde salvar o Tony Rodrigues. Tony e Randy Kramer são da opinião que podemos fazer missões no tempo, corrigindo eventos do passado e do futuro, mas que só podemos mudar nossa linha de tempo quando fizemos algo pelos outros. Isso é impressionante. Tem muitas pessoas dizendo assim, eu queria mudar a minha linha do tempo para uma linha mais positiva. Não, você só muda a sua linha do tempo quando você pensa nos outros, quando você tem empatia, quando você cumpre missões para os outros, quando você cumpre uma missão no tempo para si mesmo, ou seja, serviço a si mesmo, como fala a lei do Uno, simplesmente você não terá frutos. Isso não vai ajudar você em nada na sua linha de tempo individual. Quando mudamos a linha do tempo de alguém positivamente, mudamos a nossa automaticamente. Interessante. Então, nessas projeções, você deve fazer o quê? Visando o bem do próximo. Empatia. Empatia, meus amigos. Empatia começa com as pessoas mais próximas. Se você não tem empatia pelos seus membros da família, isso é preocupante. Pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, isso é muito preocupante. Então, empatia começa com as pessoas mais próximas a você. Porque se você não tem empatia com o seu esposo ou com a sua esposa, como que você vai ter empatia com uma pessoa que você nem conhece? Como que você vai ter empatia, por exemplo, com os homens-formiga? Fica realmente muito difícil. Vamos convir aqui. Bem interessante. A maioria das sementes estelares está aqui na Terra para modificar as linhas do tempo, para a luz, para a transição planetária. Isso acontece quando elas estão dormindo, através dos sonhos. Mas elas não se lembram de nada. Isso aqui eu já falei para vocês. Muito bem. Eu vou dar um exemplo disso. Ele fala assim, mas isso é muito abstrato. Né? Eu queria algo mais concreto. Né? Parece algo muito abstrato. Muito longe da realidade. Eu queria um exemplo concreto disso. Vou dar para vocês aqui e da nossa queridíssima amiga, a Thaisa Kashimoto. Uma experiência dela. Inclusive, eu tenho a permissão dela, tá? Para trazer essa informação para vocês. Em 2019, evitamos uma invasão dos amigos do Bigodinho no Tibete em 1927. Quem fez isso? A Thaisa Kashimoto, através de projeção. Em meditação, junto com a Mônica, né, sua amiga aqui na ocasião, se viu com um pequeno monge muito fofo que parecia estar no Tibete. Teve a intuição de olhar em um calendário e viu que o ano era de 1927. Os amigos do Bigodinho estavam no Tibete procurando documentos ocultos e principalmente queriam entrar em Shambhala, fazer uma bagunça em Shambhala, a mítica civilização subterrânea. Mônica era um menino, nessa ocasião, pré-adolescente, ou seja, ela teve um contato. Veja, o seu eu do presente pode ter um contato com o seu eu do passado, numa outra reencarnação. E assim você pode o quê? Moldar a linha do tempo. Impressionante, criando uma linha de tempo alternativa. Aliás, esta é uma prerrogativa das sementes estelares. Mônica era um menino pré-adolescente, morando em um monastério que guardava uma das entradas para Shambhala. Até então, os amigos do Bigotinho ainda não estavam chegando, mas naquela linha de tempo, em um futuro próximo, o menino tentaria fechar a entrada de Shambhala e esconder alguns documentos sagrados. Infelizmente, não teriam sucesso, seriam pego e provavelmente seria o quê? Desencarnado. Esse menino ficou muito assustado e carregou um peso para sentir que havia falhado. Conversei com ele. Então, ou seja, o seu eu do futuro aconselhando o seu eu do passado. Eu já falei para vocês isso inúmeras vezes. Isso funciona. Inclusive, isso faz parte da terapia da Eliette. Ok? Moldar a linha do tempo. Conversei com ele, expliquei o que ele fez. Isso é a melhor forma de tratar traumas também. Isso aqui é um método muito eficiente de tratar traumas do passado. Conversei com ele, expliquei que ele fez o melhor dentro do possível. Disse também que ele poderia pedir ajuda e que ele nunca estaria sozinho. E nem Mônica em 2019. Aparentemente, em 1927, eu estava encarnado em meu corpo argatiano e podia enviar meu outro e para ajudar o menino.
Da forma como entendo, Ágata não é o único lugar, mas uma rede de civilizações subterrâneas, de diferentes povos e orientações, incluindo Shambhala e Telos. É aí que o tempo linear começa a se desfazer. Fantástico. Mônica contou que em 2019 algo aconteceu, e em 1927 fui até o seu eu, menino, e vi que estávamos perto de receber uma invasão. Então, meu eu, de 2019, avisou o meu eu, de 1927, para ajudar o menino, fechando as entradas de Shambhala. E vejam só, o eu da Thaís e da Mônica, do futuro, se comunicando com o eu delas, do passado. Extraordinário. Estou dando um exemplo aqui para vocês. E isso está ao alcance de todos. Fechamos as entradas de Shambhala, escondemos os pergaminhos mais importantes e deixamos algumas entradas falsas abertas e documentos menos importantes disponíveis para não dar muito na cara que sabíamos o que iria acontecer. Ou seja, o tempo não existe. Tudo está acontecendo agora. Aliás, esse é o teor da mensagem de Enki. Quem acompanha o canal sabe muito bem. O Enki fala, quando vocês compreenderem, vocês estão entendendo agora? A chave para adentrar nas densidades superiores, Enki bate nessa tecla o tempo todo. É que quando vocês entenderem que tudo acontece ao mesmo tempo, agora, vocês podem transmutar, vocês podem projetar a consciência de vocês e trabalhar na linha do tempo. Vocês podem cocriar. E quando eu falo de cocriar, não é simplesmente do presente, em 2024 em diante, mas também modificar a linha do tempo. Interessante que tanto a Mônica, assim como a Thaisa Kashimoto, não estavam fazendo trabalho para elas, para ajudar elas, mas sim para ajudar a humanidade. E assim, elas também conseguem modificar o quê? A sua linha de tempo atual para um futuro positivo. Fantástico! Essa aqui é uma lição para cada um de nós, meus amigos, nesta noite de quinta-feira. Assim, em 2019, evitamos que os amigos do Bigodinho levassem documentos sagrados e entrassem em Shambhala no ano de 1927. Com tudo isso, o menino entrou em uma nova linha do tempo e foi levado para Shambhala por precaução. Teria a opção de voltar para a superfície alguns anos mais tarde ou seguir a sua vida no subterrâneo. Maravilhosa essa história aqui. Realmente fantástica. Deixa eu aqui retornar esse